E a gente não poderia estar iniciando essa aula sem antes fazer uma oração. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por poder, Senhor, estarmos aqui para aprender mais da Tua Palavra, por poder ouvir a Tua voz, aprender e ensinar os caminhos do Senhor, para que possamos viver bem, para que possamos ter vida e vida com abundância, e andar nos bons caminhos do Senhor, segundo a Tua Palavra e a Tua misericórdia. Abra a porta da Palavra sobre este Teu servo, Senhor, nesta tarde, e que em nome de Jesus abra o entendimento dos Teus filhos também, para que possam compreender a Tua poderosa Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Vamos para a aula, sem mais delongas. Na aula anterior, nós podemos ver o início, onde iniciou-se o processo educacional, onde Deus iniciou o processo de ensinar ao homem a como segui-lo, a como andar em seus caminhos. O princípio da educação cristã, o início, o começo de tudo, que iniciou-se lá no Jardim do Éden, através das famílias, e por assim foi indo. Pai e mãe passavam de geração para geração, até que se chegou um tempo em que se foi necessário mudar essa forma de passar o ensino, porque não estava dando muito certo. Foi quando Deus libertou o povo do Egito, após passar 400 anos, e aquele povo não ter conhecido ao Senhor. Porém sabia que ele existia, mas não conhecia, porque não tinha quem ensinasse. E quando Deus libertou esse povo, Deus tomou todas as providências para que ele pudesse ser ensinado. Através de Moisés, através dos levitas, Deus instituiu uma maneira de ensino e o que ensinar, tanto aos pais quanto aos filhos, a responsabilidade de cada um, questão das idades, nós podemos ver nessa aula anterior, e também mais adiante a gente pode ver todos os benefícios, que ao longo dos tempos esse modo de ensino veio a trazer para o povo de Deus. Toda vez que o povo obedecia a maneira de ensino que o Senhor instituiu, ouvia, passava e aplicava nas suas vidas, nas suas famílias, em congregação, diante de Deus, Deus sempre abençoou muito e prosperou, fez crescer todo o povo. E os reis das épocas também, os profetas, cada um deles, no seu tempo, por causa da palavra de Deus, por causa do cumprimento daquilo que Deus quer de cada um de nós. E é sobre isso que a gente vai continuar falando. A gente viu que até o ponto em que Jesus, ele aprendeu também ali, questões como, por exemplo, profissão, em que Jesus aprendeu a ser um carpinteiro, que naquele tempo ali era o marceneiro, era o cara que fazia os móveis, mesas, e outros e outros também, como Paulo, como Priscila, Áquila, que trabalhavam com tendas. Eles tinham por necessidade para que quando houvesse essa necessidade de trabalhar em outro local para que não pesasse na obra do Senhor. Nós podemos ver, se você não viu, volta lá na aula passada e vai estar tudo bem completo lá para você, tá bom? A gente pode ver que o rei Josafá, quando instituiu 16 homens, eu acredito que Deus iluminou a mente dele ali e o mostrou como seria, a vida dele se ele seguisse o caminho que Davi seguiu, que é o caminho de ouvir ao Senhor, ouvir o que Deus quer fazer e fazer conforme o que Deus diz, não segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios pensamentos, segundo o nosso próprio querer. Deus ele já instituiu coisas, já ficaram prontas, a gente só precisa ouvir, ver, ler e fazer aquilo que já está pronto. Nós não precisamos inventar mais nada, apenas nos aperfeiçoar como a educação tem se aperfeiçoado ao longo dos tempos. A gente pode notar isso hoje aqui. Você está atrás de uma tela, eu estou aqui na frente de uma tela gravando para você. Você pode assistir o momento que você quiser e veja o quanto o modo de chegar à mensagem, o ensino, ele mudou. Há 2 décadas atrás, basicamente poucas pessoas não tinham nenhum aparelho eletrônico, pelo menos na metade do planeta não tinha, e hoje nós podemos ver que todo mundo pode ter um aparelho eletrônico em suas mãos e está aprendendo,
né, como você está aprendendo hoje. Essas transformações a gente não tem como controlar, porque elas vão mudando realmente. A única coisa que a gente não pode mudar é a mensagem, é a palavra de Deus, é o que já foi escrito e inspirado pelo Senhor. Isso a gente não pode mudar. Portanto, vamos lá. Para você que nos acompanha através do livro, né, vai estar lá na página 11, onde nós vamos relembrar o que é o ensino. O ensino, ele é um mandamento, né? Vamos lá ler rapidinho. Está lá no final da página 11, né, no seu módulo 1, Educação Cristã. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Para você que não está com o livro, é só pegar a Bíblia e colocar aí nesse versículo, né? Provérbios 22, 6. Vai estar falando sobre a questão de ensinar. É um mandamento, é uma ordem, sim, realmente. É uma ordem de Deus. Deus, ele deu uma ordem. Ele disse, olha, ensinem os meus caminhos para que os homens não se percam. É um mandamento. Às vezes a gente fica com frio na barriga ou com uma parede que é criada quando alguém fala que é mandamento. Talvez você tenha tido uma infância ou algo ruim, né, com algum pai, com algum padrasto, com alguma mãe, com algum professor, alguma professora na escola, em que essa questão da rigidez, ela pegou muito pesado com você e você tem problema ao ouvir essa palavra mandamento. Ah, quer me mandar, quer mandar. É exatamente isso. Não sou eu que quero mandar em você, mas o Senhor. Mas eu te peço que você escute com calma como que se dá esse mandamento. Jesus, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo da igreja. Eu sou um membro, você é um membro. Todas as demais pessoas são uma parte do corpo, né? Nós juntos somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinha não é igreja. É um membro fora do corpo. Pense comigo. Um pé, você chega ali, vai no mercado e tem um pé na prateleira lá. Como é que você vai se sentir? Vai se sentir assustado. Aquele pé ali, ele vai andar sozinho? Ele vai ter vida? Ele vai produzir algo? Não, não tem como. O pé tem que estar no corpo de alguém para poder realmente ter uma funcionalidade. E é por isso que tem o princípio da congregação, de se reunir, de se ajuntar, porque nós somos um corpo. Cristo é a cabeça e é Ele quem guia os nossos passos. É Ele quem diz o que nós devemos fazer, como devemos fazer e para onde ir. É Ele que nos dá os direcionamentos. E um dos principais direcionamentos que Ele nos deu foi esse, o de ensinar a própria palavra que Ele veio nos trazer. Repare só, veja só. Ele desceu do céu, se fez homem, se humilhou. O próprio Deus se fazer homem, habitar no meio de nós, ser humilhado, ser massacrado, passar por tudo que Ele passou, ser cuspido, rejeitado. Passar por tudo aquilo que Ele passou. Foi muito ruim. E Ele não reclamou. Ele não reclamou de nada. Antes deu graças a Deus. O Filho unigênito de Deus passou por tudo isso para nos provar que Deus, ele nos ama bastante. E que Ele, Cristo, também nos ama bastante. E que o Espírito Santo também nos ama, porque Ele está aqui com a gente. Cada um deles fez a sua parte no tocante à sua criação. Eles criaram a gente e eles tiveram participação, cada um, né, conosco. E nós precisamos nos atentar e entender, né, cada fase desse nosso processo de convívio com o Senhor. Porque Ele nos criou para nos amar, para nos dar o melhor, para andar no melhor lugar, para andar com as melhores pessoas, para andar nos melhores caminhos, para fazer as melhores coisas, para viver muito bem. As coisas ruins existem por causa do pecado, pela entrada do pecado no mundo. E isso é fato, não é maldade de Deus. Mas foi um deslize que o homem cometeu. E que eu e você estamos postos todos os dias a cometer, a ser tentado por aquilo que nos atrai e que por muitas das vezes é contrário à vontade de Deus. Como muitas vezes no passado o povo de Israel se corrompeu por causa dos seus próprios desejos, por causa da sua própria cobiça, dos seus olhos, como Ló, como muitos dos filhos de Israel no tempo ali de Neemias,
né, que se casaram com povos estranhos e misturaram as crenças e adoraram outros deuses que era contrário à vontade de Deus e acabaram caindo em miséria. Ou seja, toda vez que o homem deixou de olhar para a palavra, para o ensinamento, para aquilo que Deus instituiu, que pode ser feito e o que não pode, como eu citei na aula passada, né, dei um exemplo de como você pode chegar na minha casa. Se você vier de camisa, você entra. Se você vier sem camisa, você não entra na minha casa. Porque na minha casa tem ordem e tem decência, eu tenho mulher e tenho filho, e por esse motivo você não pode entrar aqui sem camisa, seja homem, seja mulher, quem quer que seja. Ou seja, se eu que sou homem, que sou mau, como Jesus disse que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, né, vos dará bens àquele que lhe pedir. Ou seja, o princípio do bem e do mal. Eu sendo mau, eu pensar, desejar e fazer isso na minha casa. Dizer, olha, na minha casa você não entra. Imagina Deus. Por tudo que Ele fez, quem Ele é, né? Tudo que Cristo passou, que o Espírito Santo passa diariamente aqui na Terra junto com a gente, vendo todas as coisas e não força ninguém a nada. Se Ele não poderia colocar ordem nos céus, na casa dele, no lugar dele, num ambiente celeste, num ambiente santo, num ambiente maravilhoso, onde nenhum mal pode estar. Ele quem dita como que é e como que não é. E é por esse motivo que a gente precisa compreender, e nós estamos aqui, né, para aprender e para ensinar a palavra de Deus. Ensinar é um mandamento, como foi lido em Provérbios. Irmão Lucas, mas está lá no Antigo Testamento. Ensina o menino o caminho que deve andar, né? Até quando envelhecer, não se desviará dele. Portanto, outro versículo que vai nos falar para os dias de hoje, né, que Cristo ele instituiu, reafirmando o princípio do ensino, que vai dizer o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, mandamentos. As coisas que Jesus ensinou para os discípulos, para os apóstolos, foram mandamentos. Nós podemos ver isso novamente, e você pega a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, para que você possa reforçar e entender, de uma vez por todas, que Cristo deixou mandamentos. Existe um paralelo entre Cristo e Moisés, que é no tocante o seguinte: Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, após eles terem passado por todos aqueles anos, né? Deus havia feito uma promessa a Abraão, que seriam 400 anos. Veja só, é um detalhe muito importante isso aqui para você associar, né, os paralelos que existem entre Moisés e Jesus. E o porquê de que muitas das vezes os fariseus e os saduceus eles se irritavam contra Cristo, porque eles não aceitavam que ele era o Filho de Deus. Veja só, lá no passado, Deus falou para Abraão: olha, Abraão, o seu povo vai chegar um determinado momento que eles vão ficar presos, cativos, vão servir um povo estranho, e eles vamos dizer assim, sofrer bastante. Mas depois, no final desse castigo, na realidade aquilo ali seria um castigo de Deus para aquele povo. A gente precisa de outras aulas em outra área para poder entender isso, mas não vamos nos aprofundar. É só para que você compreenda o paralelo entre Moisés e Jesus. Você vai ver que Deus ele falou que eles passariam 400 anos, né? E Deus errou na conta porque passou-se 430 anos até que o povo saísse do Egito. Veja só, havia se passado 390 anos. 390 anos tinham se passado. Quando Moisés, em determinado momento, foi defender um dos filhos de Israel. Ele viu um egípcio lá, surrando, batendo aquele irmão dele de sangue, que ele sabia já, ele já sentia aquilo. Eu acredito que a própria mãe que cuidou dele, né? A gente sabe toda a história lá, e você que não sabe, pesquisa a história de Moisés. Ele acabou tomando as dores para si, ele sentiu a dor do seu irmão. E ele foi lá e matou aquele egípcio que estava surrando, espancando, matando o povo de Deus. Massacrando, humilhando. Ele sentiu aquela dor e foi lá e matou o cara.
outro filho de Israel viu ele praticando aquilo, né? Ele não matou porque ele queria matar e era aquilo tudo. Eu acredito que nos ânimos, na força da ocasião ali, né? Na briga ali, ele tenha se excedido, mas não por vontade de matar, mas simplesmente para dar uma correção, praticar uma justiça ali que o cara estava fazendo demais. E ali ocorreu que no dia seguinte, Moisés estava passeando lá novamente, ali, né, foi ver as coisas como estavam, e ali depois ele acabou vendo 2 filhos de Israel agora, eram 2 irmãos do povo de Israel brigando. Veja só, tinha 390 anos. Deus estava dando sinais através da vida de Moisés de que ele seria um líder em frente ao povo seu. Moisés foi lá e falou com eles: rapaz, por que vocês estão brigando? Rapaz, pare com isso. Para com esse negócio de brigar, vocês são irmãos. Vocês são meus irmãos também. E um deles falou o seguinte: rejeitou a Moisés imediatamente. E foi que colocou você como maioral sobre nós. Você é maioral aí no Egito. Eu estou falando nessa modo de falar, nessa linguagem, para que você entenda bem claro. Mas o que ocorreu foi isso. Eles rejeitaram Moisés. Deus estava dando sinais de que ele estava levantando Moisés, por isso que ele estava naquele cargo, naquela posição ali no Egito, para que em determinado momento Moisés pudesse tirar o povo do Egito. Mas o povo rejeitou. Eles rejeitaram Moisés como líder naquele momento. Quem é você? Vai matar a gente como você matou o outro egípcio? A gente viu que você matou o camarada ali. Agora eles não olharam que Moisés ele acabou acontecendo naquela ocasião ali, mas que era para defender a eles. Veja só. E dessa maneira Moisés acabou sendo rejeitado pelos seus irmãos. A partir daquele momento, Moisés foi ligado a uma luz de alerta e teve que sair do Egito. Porque se o faraó soubesse daquilo, sabendo que ele também era israelita, poderia mandar matar. E o projeto de Deus teria sido interrompido. Pois faltavam apenas 10 anos para se concluir aquilo que Deus havia determinado para o povo. O paralelo entre Moisés e Jesus. Veja só. Moisés foi para o deserto e ali ele habitou, tem toda a história de Moisés lá, passou 40 anos no deserto. Veja só, tinha 390 anos. Com 40, completou quantos anos? 430. Que foi quando Deus chamou Moisés, a sarça ardente lá, Moisés foi lá, Deus falou com ele, disse que era para ele ir libertar o povo. E ele ouviu a voz do Senhor e foi. E obedeceu. E fez conforme tudo que o Senhor falou. Da maneira que Deus disse que era para fazer, ele foi lá e fez. E junto com seu irmão, Deus ele chamou o irmão de Moisés também, porque ele precisava de auxílio naquele momento. E ali, os dois juntos, naquela peleja, naquela empreitada, foram lá e fizeram aquilo que Deus havia instituído, a libertação do povo de Israel. Mas ocorreu 430 anos. Por que Deus queria? Porque Deus errou? Não. Eu vejo desse lado em que por causa de que o povo rejeitou. E Deus precisou de tempo para poder ensinar a Moisés outras coisas ali no deserto. Deus preparou Moisés ali durante aqueles 40 anos, que seriam 10 anos lá no Egito, se fosse direto, mas como ele teve que sair, virou-se 430. Deus não errou na data, porque Deus disse a Abraão 400 anos. Mas por uma decisão, e que nós vemos que ela é recorrente na Bíblia, em que irmãos rejeitam escolhidos de Deus, como no caso de José, como no caso de Davi, como no caso de muitos outros, que os seus irmãos os rejeitaram, porque não queriam que ele reinasse sobre eles ou que exercesse a liderança, por causa que eles queriam ser. Mas a gente vê a mão de Deus em todas as situações, e tudo que Deus fez, Deus é um Deus paciente, tem muita paciência. Enfim, passou os 430 anos. Nós vemos aqui na Bíblia, eu não sei se na sua Bíblia tem, uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não sei se você tem na sua Bíblia essa página em branco. Eu queria lhe perguntar, essa página em branco, que é o que separa, o último livro, que é o de Malaquias, do primeiro, que é o de Mateus, na sequência bíblica. Você sabe o que significa essa página em branco?
Essa página em branco significa os 400 anos que Deus ele se afastou do povo de Israel. Até o tempo em que Cristo ele nasceu. Deus havia se afastado do homem novamente. Veja só, 400 anos o povo ficaria preso, cativo, servindo, sendo escravos, obedecendo a outras pessoas que não era Deus. Estavam debaixo da obediência a homens, porque não estavam debaixo da obediência a Deus, do reinado de Deus, da vontade de Deus. Eles passaram 400 anos sendo enganados, porque Deus ele não estava presente naquele lugar. Até que Cristo nasceu, e quando completou 30 anos, ou seja, 400 anos de silêncio, mais os 30 em que Jesus foi sendo capacitado na palavra do Senhor, indo para o templo, aprendendo com Maria, com José, as experiências e tudo mais, porque ele se fez homem e ele aprendeu com os homens a palavra do Senhor e creu e cumpriu a sua missão pelo qual o Senhor o enviou. E 430 anos passou-se para que Jesus nos libertasse do pecado. Moisés era da mão do faraó, era para ser libertado nas mãos dos homens. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte. Porque Deus ele não quer que a gente se separe dele, que a gente se aparte dele. Ele quer a gente bem pertinho. Por esse motivo ele enviou o próprio Filho, para que a gente possa ter vida abundante. Essa vida abundante é vida eterna. Muitos confundem essa palavra de vida em abundância, de vida abundante, com riqueza de bens. Isso é consequência. Sim, Deus ele possibilita isso para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, para aqueles que se dedicam à sua palavra, à sua vontade e que fazem conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é consequência, vem junto. Mas o objetivo, e aquela palavra ali, que está escrita lá em João, ela é falando sobre a vida eterna. Ou seja, o homem lá atrás, na época de Noé, foi limitado a 120 anos. Ele vai viver 120 anos, após isso, acabou. Para que isso não ocorra eternamente, e Deus fique sem homens para poder estar em contato, digamos assim, Deus ele instituiu essa libertação através do sangue de Cristo, para que a gente possa não mais morrer, mas viver eternamente e com abundância. Como assim? Uma vida eterna. Você sabe que ela tem um início, mas fim ela vai ter? Não. Não vai ter mais fim. Porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Ou seja, a vida é eterna. Ela é a vida com abundância. 120 anos aqui na carne vão passar rapidamente. Isso é nítido, é notório. E muitos de nós não estão nem conseguindo chegar nos 100, nem nos 80, nem nos 70. A grande maioria. E cada vez mais tem diminuído. Por causa dessas acelerações, dessas mudanças. Tudo que está ocorrendo, industrialização e tudo mais. E Deus, ele nos deu esse escape através de Cristo Jesus. E como você pode perceber, esse paralelo entre 430 anos de Moisés libertar o povo dos homens, das mãos dos homens, os 430 anos até que Cristo nos libertasse do pecado e da morte, ele existe para que seja mostrado para o povo de Deus, em que Deus ele não perdeu o controle de nada. O próprio Deus foi lá e quem chamou Moisés. O próprio Deus chamou Arão. O próprio Deus enviou a Jesus para nos libertar. Porque todos os homens que Deus chamou e enviou para que nós pudéssemos ter vida constante e abundante com Ele, todos eles não conseguiram cumprir tudo aquilo que deveria ser cumprido conforme a palavra. Porque, na maioria das vezes, os homens os rejeitaram. Mas não foi diferente com Cristo, eles também rejeitaram o Senhor. E o próprio Senhor lhe avisou. Ele disse, olha, convém que eu seja rejeitado também. Eu tenho que ser rejeitado. O próprio Jesus ele falou isso. Para que se cumpra a palavra. Mas, naquele grande dia, cada um receberá segundo as suas obras, as suas recompensas serão dadas. Porque a gente vai continuar vivendo. A gente vai viver eternamente. Eu não sei se você crê muito nisso, mas isso é o capacete da salvação.
a convicção, a certeza que Paulo lhe fala lá no livro de Efésios, em que nós devemos colocar as armaduras de Deus, colocar, nos vestir, vestir mesmo, colocar, fixar. Escudo da fé, crer verdadeiramente nas coisas, crer de verdade. Capacete da salvação, proteger a sua mente, a sua cabeça, os seus pensamentos, com a certeza da salvação, com a certeza de que você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, e que o diabo não vai lhe matar, e que nenhuma opressão maligna ela vai causar dano nenhum à sua alma, ao seu espírito. O seu corpo pode até ser machucado em algum momento, o seu corpo físico. Até o próprio Jesus ele foi machucado, nele tem cravos, o próprio Deus tem marcas na sua pele. Porque nas leis espirituais existe essa parte permissiva, mas não para lhe destruir, mas para lhe aperfeiçoar e lhe aproximar do Senhor. Cristo ele foi moído pelas nossas transgressões, ele levou sobre ele o nosso pecado para que a gente fosse sarado na alma e no espírito, tivéssemos vida eterna. Porque esse corpo, por mais que ele sofra marcas, por mais que a gente perca alguma parte do nosso corpo nessa vida terrena, em breve ele vai restituir com um corpo glorioso, glorificado. Você vai aprender nesse curso que lá na frente, em outra área, você vai entender mais sobre isso. Mas que as dores que a gente sente aqui, os que semeiam com lágrimas, voltarão com alegria, assim como o povo de Israel quando foi libertado da Babilônia. Vai voltar com sementes, mas vai voltar glorificando a Deus, se alegrando porque foram libertados de todo o mal, de toda a dor. E Cristo ele veio para fazer isso, e ele deu ensinamentos de como a gente consegue viver e conviver com isso, nesse novo reino, nesse reino dos céus. E ele iniciou as suas pregações dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegou, meu irmão. O reino dos céus já foi estabelecido. Quando Cristo ressuscitou, nessa passagem em Mateus, no capítulo 28, ali no final, vai mostrar que todo o poder fora dado ao Senhor. Pega a tua Bíblia rapidamente aí, Mateus capítulo 28. Pega ela rapidinho. Glória a Jesus, aleluia. E chegando-se Jesus, Mateus 28, versículo 18 a seguir, que diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, dos séculos. Amém? Jesus ele dá uma ordem aqui. Aqui em Mateus, no capítulo 28, é sobre o ide. Aqui é sobre a parte do ensino. Em Marcos, que é o que mais o pessoal fala, é sobre o ide para pregar. Os pregadores, pregar nas ruas, pregar nos hospitais e outros lugares. Mas aqui em Mateus ele vai falando, ele traz esse lado, essa parte do ensino que é primordial. E você pode ver que é no primeiro evangelho que está aqui, porque mostrava para o povo de Israel que eles precisavam entender que ele era o Cristo, que ele era o Senhor, que tinha sido prometido lá atrás, que Deus prometeu através de Moisés lá atrás, que enviaria um libertador, enviaria um Messias, e ele enviou. Mas muitos ali eles não perceberam que o libertador chegou, porque estavam muito envolvidos com as coisas carnais e materiais, e não compreendiam as coisas espirituais, porque não queriam abrir mão das suas mordomias. Muitos dos fariseus, dos saduceus, muitos daqueles que tinham muito conhecimento da palavra, eles não entenderam quem era Jesus, porque eles não queriam descer do salto alto, porque eles não queriam descer dos seus cargos, porque eles não queriam se submeter ao Senhor dos exércitos que estava diante deles. Por qual motivo, irmão Lucas? Porque Jesus ele cresceu ali. E até o próprio Cristo ele fala numa palavra em que não existe profeta sem honra, ou seja, todo profeta ele vai ser honrado, ele é honrado, a não ser na sua própria terra, como o próprio Jesus foi. Ou seja, você vai ter honra, meu irmão,
Você vai ter honra, minha irmã. Você que Deus tem levantado no ministério, na obra do Senhor. Deus tem levantado você na sua casa, na sua família. Jesus ele falou que ele não tem honra. Ele não vai ser honrado na sua própria terra. Ele não vai ser honrado na sua própria casa, na sua própria família. O próprio Jesus falou isso. E às vezes você pode estar travando, paralisando no tempo, porque você quer que seu pai, sua mãe, seus irmãos lhe honrem, né? Eles entendam que você tem um chamado da parte de Deus, mas não vai acontecer isso com facilidade. Pode ser, irmão Lucas? Pode acontecer? Pode. Mas em 98% dos casos não vai acontecer. Até o próprio Jesus falou. Ele disse, todos vão ter honra, mas eles não vão ter na sua própria terra. Que até o próprio Deus, o próprio Jesus, que é Deus, ele não teve. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Pai e mãe, ali, certeza alguns deles tinham ciúmes, aquelas coisas de filho, sabe? Mas que aprove Deus, que a seu tempo dê entendimento a cada um. Como Deus deu entendimento a Esaú, irmão de Jacó, quando compreendeu que Jacó, ele era o escolhido de Deus naquele tempo. E Deus ele acabou reconciliando após 20 anos de vida, um para um lado, outro para o outro. O Senhor reconciliou e deu honra. Mostrou que era melhor entender os propósitos de Deus. E aqueles que Deus escolhe, é Deus quem escolhe, não somos nós. Não é você que escolheu ao Senhor. Foi Ele que te escolheu. E você só precisa aprender a lidar com as situações. E é na palavra de Deus que você vai aprender isso. E você vai ver que a gente que é escolhido do Senhor, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você que é escolhido do Senhor, se dedique. Vai doer mesmo, tem que doer. Eu sinto muito se alguém tentou lhe ensinar que não iria doer, que ia ser fácil. Mas vai doer bastante, muito mais do que você imagina. Mas uma coisa eu lhe digo, a alegria é tão grande que supera toda a dor. Ela transpassa toda a dor. Vai chegar o momento. Se não chegou ainda, mas vai chegar. Pode ter certeza disso. Fé, convicção é isso. É você acreditar naquilo que você não está vendo. Está difícil, está duro, mas vai chegar. Esse momento maravilhoso na sua vida vai chegar sim. Creia que em nome de Jesus vai acontecer. E aqui Jesus ele instituiu. Deu essa ordem para ensinar, guardar as coisas que ele falava, as coisas que ele havia mandado, tornando assim um ensino, um mandamento. A igreja primitiva, ela obedecia, né? Obedecia aos mandamentos de Jesus. A gente vai entrar aqui, você que está com o livro, vai acompanhar aqui na página 12. A igreja primitiva obedecia ao mandamento de Jesus. Paulo e Barnabé, né, eles gastaram o ano inteiro na igreja de Antioquia, ou seja, eles desenvolveram um trabalho em Antioquia, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ali no livro de Atos a gente pode ver isso. Na hora de serem enviados para a obra missionária, havia mestres preparados para substituí-los. Na igreja de Antioquia, alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamados de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja primitiva, ela ouviu esse ensinamento da parte de Cristo, né? A grande comissão, Jesus havia ali, né, instituído a eles para que fossem e ensinassem, após ter dado mandamentos. O Senhor, ele fez com que os discípulos eles levassem aquela palavra e fizessem discípulos, né? Discípulo significa aquele que aprende. Atos no capítulo 1, você pode fortalecer essa parte aí, né, como eu havia mencionado. Mateus no capítulo 28, ele mandou em Atos capítulo 1, que é quando agora começa a se cumprir o que Jesus mandou. Vai falar ali de um pouco de tempo a mais ainda. Mas dizer o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 1, a seguir. E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não a fazer, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e ensinava também. Até o dia em que foi recebido em cima
depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais 2 lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, aquilo que o Senhor instituiu, ordenou antes de subir para os céus, eles cumpriram. Jesus disse, olha, vocês vão ensinar, mas antes de vocês saírem para ensinar, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, para que vocês entendam e dê a direção certa para o povo. E eles obedeceram ao Senhor. O Senhor deu mandamentos, falou aquelas coisas todas, e ali eles começaram a olhar para a carne. A gente pode ver no versículo 6 e 7, em que eles perguntaram, quando ele iria restaurar o reino, porque eles estavam com o entendimento vazio, eles não tinham entendido. Eles pensavam que Jesus, pelo fato de ter ressuscitado, ia chegar lá e ia tomar o trono de Herodes. Olha, Herodes, eu ressuscitei, sai da cadeira, que a cadeira agora é minha. Não era isso. O reino dos céus, ele é um reino espiritual. Vai chegar um determinado momento que o Senhor vai restaurar? Vai. O próprio Jesus falou, foi Deus que instituiu pelo seu próprio poder o tempo. E não cabe a nós estar atento a isso, procurando, caçando, saber se é hoje, se é amanhã. Não, a gente só precisa viver no reino que já foi estabelecido, que é o reino espiritual, em que Cristo é quem ordena tudo, Ele que manda em tudo, não só no reino espiritual, mas no físico também. Mas que faltam algumas coisas acontecerem para Ele completar o seu domínio aqui. E nós temos parte nessa obra. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ensinar as pessoas e as nações acerca do reino dos céus. É uma tarefa que Ele não vai fazer sozinho. Ele conta com a gente. E é um privilégio saber que Deus ele conta com pessoas como nós. Simples, pessoas humildes, pessoas que Ele simplesmente decidiu e chamou. Porque Ele viu o que tem de bom no meu e no seu coração. Você é bênção de Deus. Às vezes, muito tempo o diabo, as pessoas que conviveram com você, viveram, colocando na sua mente que você não é uma bênção, mas você é uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Creia nisso, porque você é. E não vai deixar de ser. Se as pessoas não lhe compreendem, Jesus mesmo disse, olha, se o mundo lhe odiar, ele também me odiou. Mas não se desanime por causa disso. Creia no Senhor e Ele vai fazer todas as coisas ruins se tornarem boas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus ali, Ele deu esse mandamento aos apóstolos para ensinar as pessoas. Mas Ele disse, antes disso, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vão para Jerusalém e aguardem o Espírito Santo lá. Ou seja, a bússola, o direcionador. Aquele que iria direcionar o povo a partir dali. Aquele que ia falar no ouvido, no coração e dizer, olha meu filho, faz isso, faz aquilo. E ali eles aguardaram.
Cerca de 500 irmãos iniciaram ali, mas um monte de gente enfraqueceu ali. Ficou mais ou menos 1/3 de todos os que estavam até o último dia. Mas aqueles que ficaram receberam a bênção de Deus, receberam algo maravilhoso da parte de Deus. E eu digo para você também, que está se dedicando aqui nesse curso de teologia, que não é em vão esse curso que você está fazendo. Deus está lhe aperfeiçoando, Ele está lapidando a pedra preciosa que você é. E que vem novidade de Deus, vem surpresa de Deus, vem bênção de Deus para a sua vida por aí. Aguarde, fique até o fim, para que você receba as bênçãos do Senhor, como eles receberam aqui. Eles esperaram, eles aguardaram, eles ficaram, continuaram unanimemente num só pensamento, num só desejo, e Deus ele fez a obra na vida dele. E que aquela obra não ficou só para eles, ela foi estendida para muita gente. No mesmo dia, 3.000 pessoas elas foram alcançadas pelo Senhor. Vem coisa grande de Deus por aí. Creia, meu irmão, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vai ter bênção de Deus no seu lar. Vai ter bênção de Deus na sua congregação, no seu trabalho, no seu convívio, no meio dos seus amigos. Vai ter bênção de Deus. Pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. E Deus ele vai fazer, porque Ele não deixou de ser Deus. Eles perseveraram ali e assim nós podemos ver que a igreja primitiva, né, como a gente leu aqui na página 12, eles obedeciam ao Senhor. Paulo, ali a gente vai ver aqui no livro de Atos, que Paulo e Barnabé, eles foram levantados pelo Espírito Santo. E eles foram fazer uma obra em Antioquia. Eles gastaram 1 ano lá, né, de obra missionária, ensinando eles lá, e já deixaram gente preparado lá. Eles foram para lá e simplesmente não ficaram pregando, não. Eles estavam ensinando os irmãos. Sabe por quê? Porque a obra precisava continuar e chegar em outros lugares. E ali precisava ficar com pessoas capacitadas. E eu vejo que Deus quer isso nas nossas vidas. Deus ele tem nos capacitado e Ele quer capacitar você também para que a obra dele se estenda. Para que a gente possa chegar em outros lugares e você em outros lugares também. Porque são muitas pessoas, são muitas famílias, são muitos lugares, muitos modos, muitos costumes. E a gente não consegue dar conta de tudo. Nem todos nos ouvem. Tem pessoas que ouvem a mim, como você, que está aí atrás da tela, está me ouvindo. Mas tem muita gente que não está me ouvindo nesse momento, mas que vai ouvir você. Quando você falar, ela vai parar para ouvir. Ou seja, e é dessa forma que Deus trabalha. Nenhum ser humano vai abarcar o mundo inteiro. Nunca vai conseguir. Mas a palavra de Deus, ela vai. Ela vai alcançar o mundo inteiro. E ela vai gerar vida, transformação. Em todos os lugares que ela chega. Esse é o desejo de Deus. A gente vê que Paulo também dedicou 3 anos, né, na doutrina ali em Éfeso. Ele passou ali, esse período ali em Éfeso. Foi uma igreja que ficou bem fortalecida, né? Ele fala lá das armaduras de Deus. A gente até mencionou agora há pouco. E foi uma igreja que foi uma igreja usada por Deus, que Deus operou muitas maravilhas, muitos sinais, milagres. A igreja de Coríntios também. Os dons espirituais sobejavam naquela igreja. Teve até confusão, porque tinha muita gente cheia do poder de Deus ali. E os irmãos não estavam associando muitas coisas, estavam levando pela emoção. Mas o Senhor, através da palavra, né, onde surgiu ali as cartas de 1 e 2 Coríntios, para instruir, ou seja, para ensinar, para dizer, olha, meu irmão, é para usar o poder do Senhor, mas é dessa maneira aqui, para que vocês não passem mal e nem façam mal a ninguém. Para que vocês sejam bênção, ao invés de virarem maldição. Por favor, organizem-se e vivam conforme a palavra de Deus. A igreja apostólica levava a sério, né, as determinações de Jesus. Né, por causa disso, ela crescia assustadoramente. A igreja crescia muito porque o sistema naquele tempo, as pessoas ouviam a palavra como ela era, o que Jesus tinha dito para os apóstolos. Né? Olha, ensine isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que façam isso, que não façam isso, que sejam desse jeito, que não sejam desse jeito. Jesus deixou instituído mandamentos. Mandamentos. Não foi se você quiser, talvez, ou não. Né? Quem está em mim, ouve a minha voz e faz aquilo que eu ordeno. Disse Jesus. É fazendo aquilo que ele disse que é para fazer que a gente consegue vitória, que a gente consegue alcançar outras vidas. Fazendo exatamente o que ele quer. O que ele deixou determinado. Naquele tempo também, né, os irmãos eles não tinham tempo para se reunir. Né? Tinha todas aquelas confusões, como a gente vê passagens que Pedro, João, eles iam ao templo, a hora da oração, iam para orar.
Mas o ensino, quando começava a ensinar ali, né, começava a perseguição, começava a matança, o massacre. E eles não tinham lugar para congregar, para se reunir em nome do Senhor, como o Senhor instituiu. O Senhor disse: se reúnam em meu nome, lembrem de mim, pratiquem a ceia. Né? Ou seja, para se reunir em congregação, eles não tinham isso. E eles passaram um bom tempo ali. As reuniões eram nas casas, era de casa em casa. Observe, hoje eu estou chegando na sua casa, a gente está falando da palavra de Deus, eu estou falando, você está ouvindo. Alguém falou para mim em determinado momento, eu estava em casa, eu aprendi também em casa. Mas o objetivo de Deus é a gente se reunir, é congregar. Na falta, no tempo de perseguição, vai de casa em casa. Mas enquanto a gente pode, como por exemplo aqui no Brasil, a gente ainda tem liberdade e estamos beirando uma grande perseguição que já iniciou-se, mas que ainda estão aguentando as cordas, a gente pode se reunir. Por favor, meu irmão, entenda de uma vez por todas, você é um membro do corpo, você não é o corpo. Um pé não é um corpo, um pé é só um pé. Fora do corpo ele apodrece, ele morre, ele resseca, ele assusta. Ou seja, esteja enxertado no corpo, porque o corpo só tem vida também quando o corpo está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. Quando Cristo é o centro e é com o corpo no lugar que a cabeça vai funcionar também. A cabeça não funciona vazia. Cristo não está sozinho nesse negócio, porque ele tem homens e mulheres sim comprometidos com ele, comprometidos com a sua palavra. Nós sabemos que tem muitas pessoas que desagradam a Deus, que fazem muitas coisas erradas no ministério, mas o próprio Jesus, ele alertou a gente sobre isso, e nós não podemos usar isso como desculpa para deixar de ir ao culto, para deixar de ir à igreja, para deixar de congregar. Porque Jesus avisou, ele disse: olha, os homens dormiram e o inimigo, ele semeou a semente ruim lá, ele botou um joio lá no meio do trigo, tá lá. E não é para arrancar não, deixe lá, deixe crescer. Deixa esse povo indo, né? Não olhe para eles, olhe para mim. Olhe para o trigo. Quando estiverem dando frutos, observem quem é trigo verdadeiramente e quem é joio. Se afaste do joio. Não é parar de falar, desprezar, fazer como se fosse um cachorro, né? Perdoe a expressão, mas é para que você entenda. Mas que você não ande pelos caminhos que essas pessoas andam. Que você não faça o que elas fazem. Mas que você aprenda, talvez seja algum ministro que está lá. Como Eli era ministro acima de Samuel. Mas Samuel aprendeu com Eli, só não fez o que Eli fez. Ou seja, aprenda a palavra de Deus, mesmo que seja alguém que esteja à frente, né, de uma maneira errada. Aprenda a palavra. E pratique a palavra de Deus. O que Deus diz para você. Aquilo que está escrito. O que conta é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, não desanime quando tiver alguém que é contra você, que é do contra, que a gente sabe que não está nem aí para a obra de Deus. Quer simplesmente, né, fazer aquilo que lhe apraz. Então, meu irmão, a igreja, eles levavam a sério essas determinações. Eles trabalhavam sem parar, porque Jesus disse: olha, não parem, continuem, tem que ser contínuo. Estavam sendo perseguidos, não estavam conseguindo fazer reunião, ia de casa em casa, né? Eles não tinham tempo para se reunir. E o ministério do ensino é o que mais se destaca na carreira de Paulo, porque Paulo ele foi um grande ensinador. Toda a igreja que abria, Paulo ia lá e ensinava. Veja só, a gente pode perceber que no Novo Testamento, no livro de Atos, do capítulo 9 em diante, a gente vai ouvir basicamente o tempo inteiro sobre Paulo. Paulo. Por quê? Porque o Senhor o chamou antes de todas as coisas. Quando Cristo ele encontrou com ele no caminho de Damasco, ele disse: epa, vou lhe converter agora, você está no mau caminho, eu só vou converter o mau caminho, a intenção é boa, mas o caminho é mau, o caminho está errado, vou corrigir isso agora. Cegou ele. 3 dias ele ficou orando, após aquele episódio, pedindo vitória, jejuando e orando, ele estava.
Ele ficou aterrorizado. A presença de Cristo foi tão gloriosa que transformou aquele homem. Se em 3 dias foi o suficiente para transformar um perseguidor em um grande conquistador de almas. Aí a prova para Ananias. Ananias, o próprio Jesus também foi na casa de Ananias. Ananias, vale orar por Paulo, porque ele vai ser uma bênção. Ele vai pregar para os reis, vai pregar para os governadores, para esse povo aí que muitos dos meus filhos não vão ter acesso, não vai ter como ele falar para eles. Mas Paulo, ele vai ter acesso lá. E aí eu quero usar ele vai ser uma bênção no ministério. E também vai ser o seguinte, olha, ele não fez muita gente sofrer, ele vai aprender agora como é sofrer pelo meu nome. Esses foram motivos que Jesus apresentou ali. Aí Ananias foi lá, né, como o Senhor, deu o endereço certinho ali, está em tal casa, em tal rua, o nome é fulano de tal. Você chega lá e você chama e ora por ele. Restitui a visão dele. Meu irmão, quero lhe perguntar uma coisa. Jesus não cegou Saulo? Ele não cegou aquele homem? Ele tinha poder para curar, para dizer, olha, você vai ser curado. Ele não se apresentou? Podia sim. Mas por que ele faz questão de que Ananias vá lá e faça isso? Porque ele conta com a gente, entenda de uma vez por todas que Deus ele conta conosco. Para pegar, para orar, para instruir, para quebrar barreiras. Cristo, se ele quisesse, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Se chegasse agora, acabava com o pecado, matava meio mundo de gente e acabou, irmão. Mas o que ele quer é que a gente participe de toda a obra que Deus fez. Porque Deus nos criou para sermos participantes da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Não só em receber, mas também em praticar isso. Do mesmo jeito que nós recebemos o perdão, levar para alguém. Talvez alguém que lhe destruiu, alguém que destruiu com a sua vida, acabou com os seus sentimentos, com o seu coração, alguém que de alguma maneira fez coisas terríveis contra você e não está nem aí. Tem toda aquela frieza, todo aquele mal, mas por trás de toda a dureza, de todo o mal, de todas as pessoas, existe um coração, existe. É alguém que também pode ter sido muito machucado, muito ferido, e através disso veio o mal tomou, apossou-se daquela pessoa. Mas o Senhor Jesus, ele tem um coração misericordioso. O desejo dele é salvar. A ordem dele é a gente pregar essa salvação. E a intenção do nosso coração é realmente desejar que essas pessoas sejam salvas. O próprio Jesus falou, ele disse, olha, se você só ora pelos seus irmãos, você não está fazendo nada demais. Se você dá um bom dia só para os seus irmãos, você não está fazendo nada demais. Os gentios também fazem isso. As pessoas do mundo fazem isso, naturalmente. Vocês têm que orar pelos que lhe perseguem, vocês têm que orar pelos que vos maltratam, vocês têm que orar por aqueles que querem tomar o que é seu. Tem que orar por eles, porque eles estão precisando de luz, eles estão muito no escuro, porque eles estão querendo coisas que não são deles. Isso é um grande sinal de que eles estão cegos, estão mortos espiritualmente e que precisam muito de Deus. E Deus ouve a sua voz. E é por esses motivos que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, pelos governantes, né? Principalmente agora a gente está tendo um aperto, mas nós temos que orar. E é sem falsidade, irmão. É por amor a Jesus, é por amor à palavra, cumprir o que a palavra diz. Eu posso ser sincero para vocês, nesse tocante desse ponto, pode ser quem for o governante, eu oro. Eu não vou ficar o tempo inteiro lá, Senhor, intercedendo por ele, não, mas eu oro por ele, para que o Senhor abra um entendimento, conceda uma oportunidade, porque vai que Deus transforma esse homem, como o próprio Deus transformou o rei de Nínive. Eu tenho certeza que o rei de Nínive era muito pior do que o nosso governante atual. Tenho certeza absoluta. Porque o povo de Nínive era um povo cruel, sanguinário. Eles decapitavam as pessoas, cortavam os dedos, os pulsos. Eles degolavam as pessoas. Eles eram muito maldosos. Né? Chego a ficar arrepiado só de falar de quem era aquele povo. Mas quando Deus ordenou o profeta Jonas, Jonas, vai lá e pregue para aquele povo, porque eu quero salvar. O propósito era a salvação. E ele foi cumprido. Jonas não estava nem aí, ele não queria, porque ele sabia da misericórdia de Deus. Jonas ele não queria ir porque ele sabia que Deus ia perdoar.
e ia passar uma régua naquele negócio. E o que Jonas queria era a vingança. Jonas queria sangue, queria ver o povo morto. Meu irmão, se você está tendo esses desejos, esses são desejos homicidas. E quem é homicida desde o início é Satanás. É o inimigo das nossas almas. Homicida é ele. Não é eu e você. Você é filho de Deus. E filho de Deus propaga a vida. E vida com abundância em Cristo Jesus. Perdão, misericórdia, arrependimento e conversão. Isso é o que nós fazemos nas nossas vidas. Abandone, se tiver esse caminho mal dentro do seu coração, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao Espírito Santo e se converta desse mau caminho, porque só prejudica você mesmo. É um copo de veneno que você bebe e quer que o outro morra. Ele vai ficar tranquilo lá e é você quem vai sofrer o tempo inteiro, porque Deus é o Deus de misericórdia. E são essas coisas que a gente precisa botar em prática, né? Isso faz parte dos ensinamentos de Cristo, daquilo que a gente está passando para você. Paulo ele ensinou essas coisas ao povo. Ele foi um grande perseguidor, mas ele se dedicou bastante em ensinar essas coisas ao povo com a própria vida. Chegou determinado momento em que lá na frente o próprio Paulo ele vai falar para as pessoas: olha, eu carrego as marcas do Senhor. Paulo foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele panhou, ele foi maltratado de diversas maneiras, do mesmo jeito que o Senhor foi. Mas porque ele decidiu sofrer pelo Evangelho de Cristo, sofrer as aflições, mas para que muitos fossem salvos. Olha aqui, meu irmão, eu e você sendo alcançados por essa palavra, porque alguém decidiu sofrer por um punhado de tempo, mas para que depois desse punhado de tempo ele tivesse vida com abundância e que nós tivéssemos vida com abundância. E o Novo Testamento ele vai falar muito sobre Paulo, porque Paulo se dedicou. E ele escreveu cartas, ele ensinou através de cartas, ele praticou o ensino. Ele foi um grande ensinador. Após o Senhor Jesus, a gente vê que Paulo, o coração dele foi muito aplicado a isso, a ensinar o caminho correto em andar com o Senhor. Do mesmo jeito que lá atrás, no passado, Moisés se dedicou. Moisés se dedicou ao ensino da palavra de Deus e deixou-a estabelecida. Deus fez um pacto, um concerto, fez uma aliança de sangue com o povo. Lá no tempo de Abraão era cortado o prepúcio, a pelezinha do órgão sexual do menino, para confirmar: olha Deus, nós estamos nessa aliança de sangue, porque aquele sanguezinho ali que saía daquela pelezinha mostrava que pertence a Deus, está debaixo da aliança com Deus. Mas aqui agora, no nosso espírito, na nossa alma, em Cristo Jesus, através da fé, lá iniciou-se a parte carnal e aqui a parte espiritual. E Deus, ele, em todas essas partes, em todas essas áreas, ele tem seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é o ensino. Ensine. Aprendam e ensinem. Ensine vossos irmãos, mas principalmente os vossos filhos, as vossas mulheres, suas casas, para que andem bem e vivam bem e bastante, com abundância diante do Senhor, e sejam abençoados. A gente vai falar sobre a pedagogia, né, de Deus, né? Saulo e Ananias, a gente acabou citando ali sobre essa primeira parte ali, em que Jesus ele encontrou com Paulo e fez aquilo ali. A pedagogia de Cristo, né? De unir o útil ao agradável, o bom, algo melhor. Ananias teve de obedecer à voz de Cristo. Foi lá e fez. Paulo obedeceu, ele ouviu e creu e começou a praticar já imediatamente a palavra do Senhor. A gente pode ver também sobre Filipe, né, e o eunuco nessa parte do ensino. O eunuco era alguém que estava voltando ali de Jerusalém, estava lendo, vamos dizer assim, vamos citar uma Bíblia, estava lendo lá. E aí Filipe chega de repente ali na estrada, inspirado pelo Espírito Santo. Entende porventura o que está lendo? Atos capítulo 8, né? Você pega a tua Bíblia aí, Atos capítulo 8. Vamos acompanhar o que é que vem falando lá.
capítulo 8, versículo 30. O anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe não foi ali à toa. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Daí levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, ou seja, um homem muito importante, tesoureiro do rei, da rainha Candace, na realidade. Ele estava voltando da adoração, ele foi lá para adorar a Deus. Ele estava voltando, de Jerusalém, e estava sentado no seu carro, na sua carruagem, naquele tempo lá, e estava lendo o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: se aproxime dele, se aproxime desse carro. Veja, o anjo falou, Filipe pegou e foi. O Espírito Santo disse no ouvido de Filipe: olha, Filipe, se aproxime desse carro aí, tem coisa grande que eu vou fazer aqui nesse momento, a partir do ensino. Ele estava lendo Isaías. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende você o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Aí Filipe, ele subiu no carro, começou ali, E o lugar da escritura que ele era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles de caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. Indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ou seja, Filipe, ele foi lá, inspirado pelo Espírito Santo, foi ensinar sobre Jesus. Alguém que estava com sede, com fome, de entender quem era Jesus, de quem era o Cristo, de saber mais. Você está aqui e eu não estou aqui simplesmente porque eu quis abrir essa câmera e fazer isso. O Senhor me ordenou. O anjo do Senhor foi lá e falou a Filipe: olha, Filipe, vá para tal lugar. O anjo falou para ele ir para um lugar. Chegou lá, o Espírito Santo disse: agora vá ali, encosta ali, porque tem algo que eu vou fazer ali, eu quero fazer isso aqui. Ou seja, Filipe não fez nada do seu próprio coração, não fez nada do seu próprio entendimento, ele não fez nada por si mesmo. Ele ouvia a voz do Senhor, as suas direções, os seus direcionamentos. Para fazer o quê? Para ensinar sobre Jesus ao Senhor. Sobre ensinar sobre o Senhor. Ele estava lendo ali em Isaías, ele queria saber de quem estava falando. Ele falou sobre Jesus. Veja, a gente leu um pouco tempo atrás que ensinar é um mandamento. Jesus: vão, ensine todas as nações. Ele não era do povo de Israel, mas ele queria aprender. E ali já se cumpre uma parte. Era uma nação diferente que estaria sendo ensinada. E veja só, Deus, ele não se importa com classe social. Ele era tesoureiro da rainha Candace. Era um homem de muito prestígio, de muita importância para aquela época. Tinha muitas condições. Era porque Deus precisava de dinheiro dele? Não. O Senhor se preocupava com a alma daquele homem. Ele se preocupa com a alma de muitas pessoas que têm grandes cargos também, ainda hoje. E se você é uma pessoa que tem um cargo elevado, por favor, não se sinta menosprezado porque muitos te rejeitam. Talvez por conta da inveja, daquilo que Deus ele permitiu, proporcionou para você. Ele conhece o seu coração, a sua vida, e foi Ele que lhe escolheu. Não recue, não se entristeça, porque Deus é contigo também. Certo? E vem falando, Filipe explica quem é Jesus. Explica aquele contexto. E mostra que não só saber, mas tem que ser batizado. Fazer parte do corpo de Cristo, o corpo espiritual. Um corpo espiritual que está estabelecido sobre a terra. Nós temos a igreja física e a igreja organismo. A igreja organismo são as pessoas, somos nós.
É eu como parte do corpo e o irmão que está lá na China também. Ele é parte do mesmo corpo que eu. Corpo de Cristo. O corpo universal, em que ele é a cabeça e nós somos a extensão do corpo. E o corpo físico. São as paredes, são as coisas aqui. E o nosso corpo físico, a gente quando se reúne ali em congregação também, né? A igreja física, ela é as paredes, as coisas que a gente precisa para poder tocar a obra. E aqui entra essa parte também ali. Ele era uma pessoa de muito prestígio, ele poderia ajudar muitas outras pessoas lá na frente, né? Ele pregar, o próprio eunuco ali, quando chegasse lá, pregasse para a rainha, para o pessoal lá, outros servos, irmãos, parentes e amigos. E ele, tendo condições, estabelecer um lugar ali. Ele estabelecer um local para eles poderem adorar a Deus, para eles poderem cultuar o Senhor ali. Sem ter aquela dificuldade imensa que sempre teve de sair de onde ele estava para ir até Jerusalém. Passar vários e vários dias para poder fazer algo que agora o Senhor Jesus instituiu que poderia ser feito ali, na própria casa dele, ao lado da casa, em algum terreno, em qualquer lugar em que eles o invocassem em espírito e verdade, onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele. Mas precisavam ser parte do corpo para que ele pudesse estar presente. 2 ou mais reunidos em meu nome, em nome de Cristo, representantes dele, parte do corpo, não simplesmente curiosos, sabedores de Cristo, mas participantes do corpo. Ele entendeu ali, desejou e foi batizado. Jesus disse em Mateus capítulo 28, ensine e batize. Ensine e batize essas pessoas. Por quê? Para que eles estejam debaixo da nuvem, para que eles estejam debaixo do cuidado, da proteção, debaixo da aliança. Porque no batismo se cumpre a justiça. Jesus, ele, quando foi ser batizado, ele falou para João Batista, não, João Batista, pode deixar, eu preciso fazer isso que é para se cumprir a justiça, eu tenho que ser batizado por você. João Batista disse, rapaz, eu não sou digno nem de desatar a sandália do teu pé. Mas Jesus, tem que ser cumprido a justiça. E não é diferente com a gente precisa cumprir a justiça, a gente tem que ser batizado nas águas. Morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Afogar todo o pecado, todo o passado triste que já se passou. E eis que tudo se fez novo. Nova criatura. E agora novos passos na direção do Senhor. Correção dos maus caminhos. Novas experiências com Deus. Novas pessoas que devemos andar os caminhos do Senhor. Esse ensino foi tão poderoso de Filipe que ali no mesmo dia aquele homem ele se sentiu convencido, porque ele já conhecia alguma coisa, porque ele já lia há muito tempo. Por isso que foi mais fácil e mais rápido para que ele pudesse compreender e também ser batizado. E aí, Filipe, a gente tem água aqui, o que é que impede? Nada. Então foi lá, ensinou, batizou e foi embora. E a obra continua. Filipe já foi arrebatado, não foi ele que quis ir para outro lugar, ele foi arrebatado. A palavra fala que o Espírito Santo já levou ele para outro lugar, para pregar para outras pessoas. Ele foi pregando, né, até que chegou em Cesareia. E a gente vê que bênção de Deus e o desejo de Deus que Ele quer que a gente ensine as pessoas, que a gente chegue mais longe, vá a mais pessoas. As pessoas precisam conhecer o Senhor. A gente viu na aula passada também, a gente mencionou sobre uma geração que não conheceu o Senhor. Todos os prejuízos que é causado, mesmo. Guerra, tribulação, fome, pestes, muitas coisas ruins vêm porque as pessoas não conheceram o Senhor. E não conheceram por quê? Porque não aprenderam. Aprenderam o quê? A palavra de Deus como ela é. Mas toda vez que o povo se dedica a aprender a palavra de Deus como ela é, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele estabeleceu, tempos de fartura, de bênção, de alegria, de vida, né, de vigor, eles são estabelecidos. E nós vivemos em paz, para a glória do nome do Senhor. Vamos mais adiante. Você que está com o nosso material, você vai na página 16 agora. A palavra escrita e falada. A mensagem estava guardada de forma escrita. Filipe desenvolveu-se mediante a palavra falada. E essa combinação salvou uma alma. É importante ensinarmos oralmente. Também é importante contarmos com fontes em forma escrita, das quais muitas ideias possam ser obtidas para ensinarmos.
Aqui vem falando sobre este tópico, né? Filipe teve uma certa facilidade ou menos trabalho em esclarecer quem era Jesus, porque aquele homem tinha um livro nas suas mãos, ele tinha algo escrito para aprender. Hoje nós temos Bíblia. Todos têm uma Bíblia, todos que querem têm uma Bíblia. Hoje também nós aqui nessa aula nós temos um material para entendimento que é o livro. E isso ajuda bastante a gente a compreender a linha de pensamento. E veja, aqui está falando sobre a palavra escrita e a palavra falada, né? Filipe, ele teve muito sucesso e uma alma foi alcançada em um dia e foi batizada. Ela entrou para o corpo de Cristo legalmente, porque essa pessoa já tinha isso, já se dedicava. Filipe não podia passar 60 dias ali ensinando aquela pessoa, porque tinham outras que ele precisava ensinar, orientar. E como é importante você ter materiais, irmão. Não estou falando isso porque a gente está aqui com a teologia, né? A gente faz a obra do Senhor. Não, é porque isso realmente esclarece. Eu, particularmente, eu invisto muito na minha educação. Aqui em Santa Catarina, só aqui em Santa Catarina, do dia que eu cheguei para cá, eu já investi basicamente uns 15 mil reais em educação. Isso mesmo que você ouviu, em educação. Isso me fez chegar onde eu cheguei. Sabedoria e entendimento, não os materiais que eu comprei, mas eles me auxiliaram. E é isso que o Senhor quer que eu me dedique. Que eu me dedique cada vez mais. Que eu me esforce. Que eu trabalhe, que eu corra atrás, que eu faça realmente aquilo que tem que ser feito. E Ele vai abençoando, vai abrindo as portas. Isso não foi só para mim, foi para minha esposa, para o meu filho, para minha casa. Isso não serviu só para mim, não serve só para mim, serve para todos eles. E todos nós temos crescido na graça, no conhecimento de Deus, né? Financeiramente, espiritualmente, temos crescido bastante. Deus tem nos abençoado poderosamente. A dedicação ao ensino realmente ela tem transformado as nossas vidas. E faz 3 anos que eu peguei seguro nisso. Eu não tinha oportunidade, eu não sabia como, não tinha quem me auxiliasse. Mas o Senhor foi abrindo portas e me dando entendimento, me trouxe para cá, para essa cidade, Apiúna, aqui em Santa Catarina, que tem sido bênção do céu na minha vida. Porque aqui tem sido trabalhado o ensino. Porque aqui tem sido trabalhado o ensino com profundidade. Não que onde eu estava não tivesse ensino. Em Riachão do Dantas, a minha cidade querida, tinha. Só que, pelo fato de o povo não se dedicar ao ensino, os pastores, os líderes não podiam avançar o sinal. Eles não têm como avançar o sinal. E nós, como povo, precisamos crescer. Pastor não é para estar pegando a gente no colo como bebezinho. Pregador, homem de Deus, ensinador, não é para estar dando mamadeira para a gente o tempo inteiro, a vida toda. A gente precisa se dedicar como ovelha, a gente precisa comer, crescer, desenvolver, para que a obra de Deus desenvolva também, as outras pessoas sejam alcançadas. O trabalho não para em nós, ele tem que continuar, mas para isso a gente precisa ser desenvolvido. Eu tenho um desejo muito grande de aprender mais, só que os nossos líderes lá na nossa região não conseguiam passar daquilo, por causa da mentalidade, da maturidade do povo, que não permitia passar daquilo. Era como se ele fosse acelerar o processo e colocar mais, muita gente ia passar mal, ao invés de fazer bem, ia fazer mal. Porque, pensa comigo, você tem uma criança hoje, um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos, 8 horas da noite, quase 10 horas, você daria um pirão, uma sopa bem pesada para ele comer? Será se ia fazer bem ou ia fazer mal para essa criança? Ia fazer mal, porque é uma comida muito forte. Mas você poderia dar um mingau, uma bolacha, um pouco de café, um suco. Você pode dar. Só que o que eu quero passar para você, meu irmão, é que no meu caso, no nosso caso, naquela região, não tinha como, porque o alimento que estava sendo liberado ali tinha que ser raso, porque os irmãos não suportavam. Eles não suportavam um alimento mais forte, mais pesado. E por esse motivo, Deus me enviou para cá,
a minha família, porque nós precisávamos crescer em outras coisas e ali a gente não ia conseguir, não porque não queria, mas pelo fato de não ter como mesmo. E nós estamos aqui, graças a Deus, Ele tem aberto as portas, nós temos entendido por causa do discernimento, entendimento e ouvido a voz do Senhor, e Deus Ele tem nos abençoado. Temos crescido bastante. E uma coisa que eu digo para você, irmão, invista em educação. Você pode perder objetos, tudo que você comprar, mas o que você aprende, o que você internaliza, o que você grava no seu coração, o que você vive, isso você nunca vai perder. E isso você também pode passar para as futuras gerações, seus filhos, seus netos. Quem vai vir depois de você? Se o Senhor não voltar agora por esses dias, porque eu creio que Ele virá, mas se Ele decidir no coração, tardar mais um pouco, o que vai ser das futuras gerações na sua família? Eles vão ter base de ensino, eles vão aprender, eles vão ter estrutura familiar, bênção de Deus, plantio, semeadura do reino dos céus no meio da sua casa, para que eles possam colher esses frutos? Ou eles vão ter que se bater, se virar, se arrebentar em tempos mais difíceis do que os que já estão agora? Decida não só por você, mas por causa das futuras gerações, dos seus filhos, dos seus netos. Porque Deus Ele vai abençoar grandiosamente. Invista, meu irmão, no seu próprio ensino, no próprio conhecimento de Deus. O mundo está preparando as pessoas para ficarem na terra e irem para o inferno. Deus está preparando a igreja de Cristo para subir para as nuvens, estar com Cristo eternamente, para viver de acordo com a vontade de Deus. Os dois lados estão preparando. Um para ficar aqui no fim e ir para o inferno, e o outro lado para estar com Cristo. Mas para estar com Cristo tem que estar de acordo com a palavra que Ele ordenou, que Ele mandou, os mandamentos, como tenho lido. Palavra escrita, palavra falada. Palavras que se combinam, para que cada um entendam, né? Conheçam a verdade, e ela vos libertará. Filipe, ele estava preparado ali, porque Filipe conhecia, Jesus ensinou para eles. Ele viu também, ele lia, ele ia para as sinagogas e aprendia lá também com o Senhor, né? E atrás da letra escrita, a palavra falada, ela vai dar entendimento, porque Deus Ele vai inspirar a pessoa que está pregando, que está falando, que está ensinando. Eu não sei se Deus tem tocado na sua vida em algum ponto, aqui nessas aulas que a gente tem falado, mas até o fim do curso eu creio que todos, sem exceção, o Senhor vai tocar. E algo vai mudar na sua vida. Eu tenho certeza, porque Deus Ele não tem variação naquilo que Ele faz. E essa obra é dele, foi Ele quem mandou fazer. Então, se Ele mandou fazer, Ele se responsabiliza. Portanto, meu irmão, né, a gente viu aqui nessa aula, né, sobre a questão, né, do ensino, que o ensino é um mandamento, que a igreja primitiva obedecia, que Paulo foi um dos grandes ensinadores, além de Jesus, né, que a pedagogia do Senhor, ela trabalha de maneira fantástica, né? Palavra escrita, palavra falada, ele combina as coisas para que a pessoa possa entender, né? Filipe e o eunuco, a palavra escrita e falada, ela é importante porque além de ouvir, você vê, né? Por isso que é importante a gente estar com a Bíblia, né? Olha, você pega a Bíblia lá em tal capítulo, em tal versículo, você confere, você tem certeza. Você não fica na dependência do homem, tá? Porque muitas vezes o homem é falho, em algum momento ele pode errar, e você largar de lado toda a confiança que você tem nos homens, e aí você perder de ser abençoado por esse motivo. Mas creia e faça aquilo que Deus ele tem ordenado no seu coração, em nome de Jesus. E a gente encerra essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a disciplina. A gente vai falar, você vai entender de maneira diferente a disciplina da criança, o castigo. A gente vai falar sobre o pensamento de Einstein, sobre a educação, né? A autoeducação, a aula-educação, a instrução e a educação. A gente vai falar em usar sem abusar, andando com Deus e com os homens, a instrução da inteligência e a educação da consciência, né? Instrução e educação. Instrução é uma coisa, educação é outra. O credo da ciência, né? A maldição da inteligência centrífuga.
vai ser bem interessante. A maldição do orgulho da inteligência. E por fim a gente finalizará, né, essa matéria de educação cristã, né, com esses tópicos aí. A gente ouve e vê as partes boas, mas a gente tem que ver alguns lados ruins que nos pegam desprevenido e podem nos causar muitos prejuízos. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, né? Eu espero que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente e lhe mostre o bom caminho do Senhor, muito melhor, e que você possa ter aprendido e saber cada vez mais sobre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Nós aprendemos nessa aula o quanto é importante a palavra escrita, a palavra falada, em que o ensino é um mandamento, em que os apóstolos eles obedeceram esses mandamentos, por isso que eles repassaram, eles ensinaram. Paulo foi um dos maiores, um dos que mais se dedicaram a ensinar. E a importância, o porquê que nós devemos aprender e o porquê que nós devemos ensinar. Porque as gerações elas precisam ser alcançadas e aprender do Senhor. E também entender que não é simplesmente aprender e ensinar, ser cheio do Espírito Santo. Como Jesus disse aos apóstolos ali, esperem em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo, e aí depois vocês começam. E de uma maneira gloriosa Deus agiu. Né? Pedro, na primeira pregação, depois de ser cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. Filipe, veja só, você sai de 3.000 e vai para uma. O Espírito Santo ordenou para ele ir no meio de um caminho e uma pessoa ser salva. Né? Teve outro momento também que Filipe também em Samaria lá, ele pregou em toda Samaria e muita gente, muita, centenas de pessoas, milhares de pessoas elas foram alcançadas em Samaria também. A gente vê que ser cheio do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra e ser inspirado por Deus, ser ordenado, olha, vá aqui, faça ali, é muito maravilhoso, porque Deus ele opera a obra. E é isso que Ele quer de nós, que a gente ouça a sua voz, que a gente leia a sua palavra, que a gente aprenda e que a gente ensine. Que Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu ministério, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a aula 3. Até mais. Para você que não tem o nosso material, né, a gente tem ele disponível. É só você fazer a solicitação. Ele vai estar custando cerca de R$ 380 todo o material, módulo 1 e módulo 2.